Reaberta a sessão, ordem do dia. Porém, antes lembro nossos nobres colegas deputados e deputadas que ainda não temos quórum suficiente para deliberar projetos que estão pautados para hoje. Lamento informar, mas se não conseguirmos deliberar por falta de quórum até o dia 20, nós vamos dar sequência até o final do ano e talvez o início do ano. Lamento dizer, mas não tem quórum, mas não tem no plenário, né, deputado? Para votar tem que estar no plenário. Nós vamos iniciar aos projetos que não dependem ainda de quórum qualificado e aguardamos por mais alguns instantes a presença dos nobres deputados e deputadas. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e seu encaminhamento conforme o regimento interno. O projeto de lei 5.6, deputado Roberto Salum, projeto de lei 101.5, deputado Natalino Lázari, e o projeto de lei 105.9, 2018, deputado Mário Marcondes, e o projeto de lei 224.4, 2016, do deputado Kennedy Nunes. O projeto de lei 503.8, 2017, do deputado Roberto Salum, projeto de lei 512.9, 2017, deputado Roberto Salum, e o projeto de lei 539.9, 2017, do deputado César Valduga. Votação da redação final, projeto de lei complementar 19.7, 2018, do Governo do Estado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como se encontra aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 99.6, 2018, de autoria do Governo do Estado. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra aprovado. Projeto de lei, votação, redação final, projeto de lei 215.3, 2018, deputado Dirceu Dresch. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 251.7, 2018, de autoria do deputado Ricardo Guide. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como se encontra, aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 274.3, 2018, de autoria do deputado José Milton Schaeffer. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como se encontra, aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 288.9, 2018, de autoria do deputado Valdir Cobalcini. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como se encontra, aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 301.0, 2018, de autoria da Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como se encontra, aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 315.6, 2015, de autoria do deputado Patrício Destro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como se encontra, aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de conversão em lei da medida provisória em PLC 222, 2018, autoria Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como se encontra, aprovado. Que trata do artigo 9º da Lei 13.342, 2005, que dispõe sobre o Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense, PRODEC, e do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Catarinense, e estabelece outras providências.
Votação com abstenção do deputado João Amin. Feito o registro. Discussão e votação em segundo turno. Ao PL 39.5/2016, de autoria do deputado César Valduga. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça com o seu encontro. Aprovado. Discussão e votação em segundo turno ao projeto de lei 255.0/2016, de autoria do deputado César Valduga. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, com emenda modificativa, aditiva e supressiva. Quem tiver de acordo, permaneça com o seu encontro. Aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 193.3/2018, de autoria da deputada Ada Faraco de Luca, declarada de utilidade pública, Associação Fraterno Divino Lei, no município de Governador Celso Ramos, com emenda substitutiva global. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Discussão e votação em turno único. Projeto de lei 198.8/2018, de autoria do deputado Kennedy Nunes, declara de utilidade pública a Associação Braços Abertos, do município de Florianópolis, com emenda substitutiva global. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 272.1/2018, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, declara de utilidade pública o Centro Evangélico de Formação, Assessoria à Pastoral Popular de Palmitos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 273.2/2018, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, declara de utilidade pública a Associação Estadual e de Cooperação Agrícola de Chapecó, com emenda substitutiva global. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 287.8 da Comissão de Constituição e Justiça, que declara de utilidade pública o Observatório Social de Criciúma. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça com se encontra. Aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 303.2/2018, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, altera o item 125 do anexo único da Lei 16.733, de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da Associação dos Deficientes de Joinville para a Associação dos Deficientes Físicos de Joinville. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Discussão e votação em primeiro turno ao projeto de lei complementar 10.9/2018, de autoria da mesa, que consolida as leis que instituem o plano de cargos, carreira e vencimentos do pessoal do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global. Para debater o assunto, com a palavra o deputado Fernando Coruja. Uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Este é um projeto de consolidação. Ele apenas consolida leis que já existem. Logo, não é um projeto de lei complementar. Não há necessidade de ser um projeto de lei complementar. Eu acho que é preciso ter porque se for tratado como lei complementar, nós aí vamos ter que ter uma atenção especial, porque, de repente, nós estamos votando né? Aí é preciso avaliar com mais clareza, porque quando você consolida e confirma com lei complementar, de repente, numa consolidação dessa, há alguma vantagem que nós... Acho que aqui não é lei complementar, isso aqui, senhor presidente. É um projeto de lei que consolida, um projeto de lei ordinário que consolida umas leis complementares. Pelo menos essa é a tramitação que é dada quando é
se consolida no Congresso Nacional. Não há necessidade de ser uma lei complementar de votação nominal. Essa é a questão de ordem que faz Vossa Excelência. Bom, deputado, sua observação é pertinente. Agora, quem analisou o projeto foi a Comissão de Constituição e Justiça. Eu, por segurança, posso retirar da pauta. Eu acho melhor retirar da pauta, senhor presidente, esse e o outro que tem a seguir, para, de repente, porque aí a gente tem que analisar, porque, veja bem, nós estamos reunindo, de repente, inúmeras leis, é uma consolidação. Mas, nesse processo, vai ver que, por uma falha qualquer, entra em um assunto novo. Menos o da Defensoria, não. A Defensoria é o projeto novo. Então, esses dois, eu acho que deveria... Porque a tramitação, no meu entendimento, tem que ser de uma forma de lei ordinária. É só uma consolidação. Não pode ir. Senão, os caras metem o negócio assim. O próximo projeto que a Vossa Excelência se refere é o da Defensoria Pública? Não, o outro, o 035. Os dois do Ministério Público. 35. Pode consolidar, mas na forma de lei ordinária. Ok. Eu vou... Para não analisar o mérito do projeto. Me parece que amanhã a Comissão de Justiça se reúne extraordinariamente às 13 horas. Eu remeto para a comissão poder reavaliar no dia de amanhã e, se possível, retornar novamente ao plenário, ou amanhã, no máximo, terça-feira, porque na quarta nós já vamos ter dificuldade. Então, retirado de pauta esses dois e encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça para fazer a avaliação se cabe projeto de lei complementar ou apenas projeto de lei. Discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei complementar 0020/2018 da Defensoria Pública, acrescenta dispositivos da Lei Complementar 575 de 2012, que regulamentam a exigência de 3 anos de atividade jurídica para ingresso na carreira de defensor público, substituto de Santa Catarina previsto no artigo 134, parágrafo 4º, combinado com o artigo 93, inciso 1, da Constituição da República Federativa do Brasil, com emenda substitutiva global, em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós vamos abrir o painel, porque a deliberação é no painel. Deputados apostos, deputados, deputadas, nós vamos abrir o painel para deliberar. Senhor presidente, só para colocar, rapidamente encaminhando o meu... Deputado Fernando Coruja, Vossa Excelência tem a palavra. Só para encaminhar meu voto, o projeto da Defensoria visa criar, para o acesso ao cargo de defensor, as mesmas exigências que se tem para o acesso aos cargos do Ministério Público e do Poder Judiciário. Me parece adequado e vou votar favoravelmente. Feito a defesa do projeto, entendendo que é adequado, o encaminhamento do deputado Fernando Coruja é pela aprovação. Deputada Ana Paula. Senhor, enquanto os deputados e deputadas estão votando no painel, senhor presidente, eu gostaria de agradecer aqui a presença das coordenadoras do projeto da Câmara de Vereadores Mirins do município de Joinville, a Luana e a Juliana, que se fazem presente, com vereadores e vereadoras mirins da cidade de Joinville, a qual nós damos as boas-vindas ao Parlamento catarinense. Era isso, senhor presidente, para registro. Senhor presidente, para encaminhar, PSD recomenda a voto. Encaminhamento, deputado Milton Ovos, pela aprovação. Presidente. Deputado Leonel Pavan. Enquanto os deputados estão ainda votando, nós recebemos hoje inúmeros policiais aqui na nossa casa, e policiais que foram beneficiados, ou no caso, vieram aqui agradecer pelo trabalho dos senhores parlamentares, que são os policiais de estágio probatório, tanto de carreira como de estágio probatório. E eles estão aqui para agradecer a todos os parlamentares que aprovaram aquela nossa lei que nós apresentamos e que foi aprovado na promoção do estágio probatório. Que com isso
abre um leque para fazer concurso de novos policiais de Santa Catarina. Nós estamos percorrendo aqui os gabinetes, agradecendo os deputados, e quero dizer que a presença deles aqui realmente mostra que nós também estávamos certos. Sejam bem-vindos. Feito o registro, deputado Leonel Pavan. Todos votaram? Abrir o painel para a conferência dos votos. 30 sim ou não. Aprovado. Em primeiro turno. Discussão e votação. Em primeiro turno, o projeto de lei complementar 37.9, 2015, de autoria do deputado Leonel Pavan, altera o artigo 9º da Lei Complementar 446, 2009, que institui a Fundação Escola de Governo para o fim de modificar a composição do Conselho Estratégico. Em discussão. Não havendo que discutir. Senhor presidente, desculpa. Deputado Leonel Pavan com a palavra. Rapidamente aqui. O presente projeto de lei se justifica pela necessidade de alterar a composição do Conselho Estratégico da Fundação de Escola de Governo, criada durante o governo de Luiz Henrique da Silveira, no período que nós éramos também vice-governador. A lei que institui a fundação precisa ser alterada para atender à necessidade de se incluir a representação do segundo curso de Administração Pública da UDESC, que também é uma lei que quando fui governador, eu também criei esse curso. Instituição âncora da Fundação, instrumento de formação e qualificação dos servidores públicos estaduais, visando a profissionalização da gestão pública catarinense. Além disso, incluímos a possibilidade de estender o convite para a composição do Conselho Estratégico da instituição aos representantes estudantis dos 2 centros acadêmicos de administração pública da UDESC e Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí, e a representação nacional dos estudantes da área de gestão pública como forma de enriquecer a representatividade do Conselho. Uma lei simples apenas que abre oportunidade para que estudantes possam participar também. Nós vamos abrir o painel para votar, porque se trata de um projeto de lei complementar. Aberto o painel para votarmos. Como vota o deputado Gelson Merizio. Vota favorável ao projeto de lei do Leonel Pavan? Com certeza. Ou não? Está votando. Merizio é o primeiro que votou. Vou abrir o painel para conferir os votos. 29 sim, 2 não, uma abstenção. Aprovado. Em primeiro turno, obviamente. Discussão e votação em primeiro turno ao PL 17/2015, de autoria do deputado Leonel Pavan. Obriga os bancos, as empresas de cartão de crédito, as operadoras de serviços de telefonia móvel e os provedores de internet e televisão por assinatura, a disponibilizarem aos usuários mecanismos capazes de gerar protocolo que lhes permita comprovar o teor e a data de suas solicitações, com emenda modificativa. Em discussão, para debater o assunto, deputado Leonel Pavan.
Senhor presidente, esse projeto de lei de minha autoria obriga os bancos, as empresas de cartão de crédito, as operadoras de serviço de telefonia móvel e os provedores de internet e televisão por assinatura a disponibilizarem ao usuário mecanismos como documentos, e-mail, capazes de gerar protocolo que lhes permita comprovar o teor e a data de suas solicitações. Na justificativa do projeto, defendo que, na prática, possa possibilitar ao consumidor ter uma comprovação mais eficaz de suas reclamações e solicitações, tanto no atendimento telefônico como no presencial. Se aprovado, as empresas deverão fornecer uma comprovação por escrito, que deverá ser impressa no atendimento presencial ou enviada na conta de serviço ou ainda via e-mail para o caso de solicitação via telefone. No documento deverá constar dia, a hora e o teor da reclamação ou solicitação e o número do protocolo, que vai facilitar ao consumidor na hora de exigir seus direitos ou até entrar na justiça, aí será com documento. Vou contar aqui mais ou menos. Quanto de nós já telefonamos para reclamar alguma coisa e eles aceitam a reclamação e dizem, anota aí o número do protocolo, o número tal, tal, tal. Aí você não anotou, ou se anotou, é por escrito com a tua escrita, quando vai reclamar, precisa de um comprovante que você realmente reclamou, para você exigir seus direitos. Essa lei vai garantir que você tenha um documento da sua reclamação com o número do protocolo. E você pode, sim, daí representar aqueles que você deseja que não foi, no caso, atendido. É uma lei que, da defesa do consumidor, que traz mais garantias a todos os usuários de telefonia e bancos, assim, em geral. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação com a emenda modificativa. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Discussão e votação em primeiro turno ao projeto de lei 116.1/2018, de autoria do deputado Ricardo Guide, instituiu no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina o Dia da Conscientização e Prevenção da Síndrome Alcoólica Fetal, com emenda modificativa e emenda supressiva. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça com 5 aprovado. Discussão e votação em primeiro turno ao projeto de lei 269/2018, deputado José Milton Schaeffer. Altera a lei 10.297 de 96, que dispõe sobre o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, e adota outras providências a fim de incluir a farinha de arroz na relação de mercadorias que compõem a cesta básica do Estado de Santa Catarina. Em discussão, para debater o assunto, deputado Maurício Kudilac. Não? Abdica. Em votação. Quem tiver de acordo, permaneça com 5. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, e agora o deputado Maurício Kudilac. Rapidinho aí, como já falou o deputado Leonel Pavan, nós temos aqui à esquerda no plenário o presidente do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis, e os outros policiais que vieram aqui agradecer a todos os deputados que votaram pela derrubada do veto daquela lei que permite a promoção no estágio probatório. Então, foi uma questão de justiça e os policiais dizem, nós sempre cobramos, e hoje o Simpol e os policiais,
estão aqui, então, para agradecer aos deputados, e é muito importante para a carreira e uma lei que fez justiça com a categoria. Então, em nome dos policiais de Simpol, obrigado, viu? Tá. Feito o registro, em discussão agora e votação em primeiro turno, o projeto de lei 373.5/2017, de autoria do deputado Antônio Aguiar, autoriza o Poder Executivo a regulamentar e consolidar a implantação de prontuário eletrônico do paciente nos serviços de saúde públicos e privados no Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências, e estabelece diretrizes para a sua implementação, com emendas modificativas. Em discussão para debater o assunto, deputado Fernando Coruja, posterior deputado Antônio Aguiar. Senhor presidente, senhores parlamentares, o deputado Antônio Aguiar, médico, ortopedista e com grande preocupação com a saúde no Estado de Santa Catarina, apresenta um projeto que visa autorizar a implantação do prontuário eletrônico do paciente, tanto na rede pública como privada no nosso Estado. O prontuário eletrônico, isto é, que você tem acesso pela internet, é uma tendência internacional e ele deve ser implantado. Ele tem sofrido algumas críticas no mundo e talvez a principal delas seja porque o médico ele acaba não preenchendo apenas a evolução dos dados do paciente, mas tendo que preencher uma série de outros dados que antes eram preenchidos pelo hospital, pelos planos de saúde, e ele acaba facilitando apenas o trabalho desses outros institutos. Em alguns lugares que tem prontuário eletrônico, se observa que o médico fica 2 minutos com o paciente e 30 para preencher o prontuário. Essa é uma crítica internacional que tem. Mas é claro que uma crítica dessa ordem não pode ser um obstáculo para se implantar o prontuário eletrônico, tem que se implantar. Porque dentro dos objetivos colocados pelo deputado Aguiar, evidentemente está a facilidade de acesso, a diminuição de custos, por você ter acesso a exames ali colocados, você tem facilidade, no caso de uma emergência, em determinado local para um paciente inconsciente, para ter acesso aos dados dele, verificar possíveis alergias, possíveis incompatibilidades medicamentosas, etc. O projeto do deputado Aguiar, eu tive a oportunidade de debater com ele, ele apresenta algumas questões que nós temos que ponderar. Quando se tem um prontuário eletrônico, a principal questão a se ponderar é a questão do sigilo. Porque na medida que ele tem um prontuário e ele permite o acesso de muitas pessoas, eu posso ter quebrado o sigilo médico. E o projeto, ele abre para todos os profissionais de saúde. Para todos os profissionais de saúde. É claro que o projeto vai ter que ser regulamentado por quem vai implantar. É apenas um projeto aqui autorizativo. E, ao implantar, evidentemente, o órgão que vai implantar, que é a Secretaria de Estado de Saúde, vai ter que procurar mecanismos de segurança, porque é preciso que o sigilo das pessoas seja assegurado. Porque se eu tenho uma coisa muito frouxa, e se qualquer profissional de saúde pode ter acesso, em qualquer posto de saúde, em qualquer consultório, significa que um profissional de saúde qualquer pode acessar qualquer consultório médico para ter os dados de qualquer paciente. Claro que isso vai ficar rastreado e tal, mas sempre é uma preocupação, e o deputado Aguiar sabe disso, preocupação com sigilo. Nós fizemos uma consulta, e o próprio deputado Aguiar fez, ao próprio CRM. O CRM não se reuniu, mas, através do presidente e do secretário, mandou uma correspondência dizendo que eles, pessoalmente, não colocavam objeção. Bom, se eles não colocam objeção, e respondem pelo Conselho, e entendem que o projeto pode prosseguir, eu vou votar favoravelmente, mas com essas preocupações. É claro também que o projeto ele é apenas autorizativo.
Aliás, de forma geral, os projetos autorizativos, eles, aqui na Casa, por enunciado da Comissão de Justiça, eles não deveriam nem prosperar, não, viu? Os projetos autorizativos, e eu tenho visto, tem vários projetos autorizativos, hoje tivemos de votar mais um, que o enunciado da vedação de projetos autorizativos, ele não tem servido para obstar alguns projetos. Mas, de maneira geral, claro que esperamos que a Secretaria de Saúde tenha atenção ao implantar, esperamos que essa iniciativa do projeto do deputado Aguiar possa realmente contribuir ainda mais com a saúde pública de Santa Catarina. Então, feitas essas ponderações, quero acompanhar e votar favoravelmente ao projeto do deputado Aguiar. A palavra ao deputado Antônio Aguiar. Senhor presidente, senhores deputados, comunidade catarinense, esse é um projeto importante para a saúde pública do Estado de Santa Catarina. É um projeto que não só tem já autorização da Secretaria da Saúde, como já tem orçamento destinado para a implantação do projeto. Então, com certeza, será um projeto vitorioso. Vitorioso para quem? Para os nossos pacientes e, principalmente, também para a Secretaria da Saúde, que vai fazer economia. Por exemplo, no prontuário eletrônico, existem os exames que a pessoa fez. Se uma semana antes eu fiz uma tomografia computadorizada, por que na hora eu tenho que fazer outra? Não, acessa aquela tomografia de uma semana anterior. Portanto, é uma economia para a Secretaria da Saúde. Mas, além disso, é um projeto que salva vidas. Nós que vivemos com esse trânsito difícil de conviver e viajamos para as bases, temos a sensação de que a qualquer momento podemos precisar de ter o nosso acesso do prontuário eletrônico para que um médico ou um profissional da saúde possa acessar. Muitas vezes o médico não está presente no interior, por exemplo. Quem que vai acessar? É a profissional da saúde. Não tem problema nenhum, desde que haja responsabilidade desse acesso pelo profissional da saúde. Dizer a vocês que é um projeto importante para a nossa comunidade, um projeto em que nós, estando em coma num hospital, abre-se o prontuário eletrônico. O que é o prontuário eletrônico? É a história da tua vida médica. A história da tua vida médica. No prontuário eletrônico está lá, tenho problemas cardíacos, tenho diabetes, tenho hipertensão arterial, tenho problema neurológico, tenho problema vascular, digestivo, problema de câncer, renal e assim por diante. Está lá a tua vida pregressa da tua saúde e, portanto, importante temos que fazer com que aproveitarmos esse momento da informática e, dentro delas, vamos ajudar a salvar vidas. Portanto, senhores deputados, esse é um projeto relevante e pedimos a aprovação do projeto. Obrigado, senhor presidente. Fim do debate. Pela ordem, deputado Kennedy Nunes. Eu só queria falar sobre o projeto, se Vossa Sobre o Excelência projeto, Vossa Excelência tem 5 minutos. Não precisava todo esse tempo, mas só para dizer o seguinte, tem algumas coisas, deputado Antônio Aguiar, que a gente não entende. Qualquer lugar que você vai com uma consulta, por exemplo, médica, no SUS, existe um computador ali. E hoje em dia é tão fácil a integração, a comunicação. Então eu quero aqui deixar registrado a minha alegria de poder votar esse seu projeto, por conta que institui esta obrigatoriedade do Executivo começar a se mexer para fazer com que uma área fale com a outra. O que é difícil é, como Vossa Excelência falou, o prontuário médico é exatamente a vida do cidadão, né? A vida da pessoa que chega ali, é atendido por tantas pessoas, tantos outros profissionais, existe tudo ali, e é a necessidade que tem. E não precisa ir longe demais, é preciso ter uma decisão em fazer, né? As clínicas particulares já têm.
O médico hoje pode olhar no smartphone dele o prontuário do paciente, né? Se ele está numa outra unidade e o paciente chega com uma emergência, ele tem como, no próprio smartphone, olhar o prontuário para saber diagnosticar ou poder fazer algum outro serviço. Então, por isso que eu queria parabenizar esse seu projeto, que eu tenho certeza que com essa regulamentação e a consolidação da implantação do prontuário eletrônico, vai ser benéfico ao cidadão. Muito obrigado, senhor presidente. Agora com a palavra o deputado Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, queria inicialmente parabenizar a iniciativa do deputado Antônio Aguiar, no que diz respeito à troca de informações a respeito, melhor dizendo, a disponibilidade das informações dos pacientes entre os serviços de saúde. Durante o ano de 2017, nós iniciamos vários estudos nesse sentido. Recebemos também a visita de vários sistemas já existentes no mundo para a interligação justamente de hospitais, clínicas, pronto-socorros e, sobretudo, no sistema SUS. É extremamente importante que se troque essas informações para a redução de gastos, para a economia processual, vamos dizer assim, para evitar que o doente perca muito tempo quando os processos eles estão cada vez mais dentro da área cibernética, vamos dizer assim, né, da área eletrônica, e isso vai facilitar, sem sombra de dúvida, a perda de tempo que hoje não se admite mais, né? Nós temos que procurar otimizar ao máximo, acima de tudo, os processos. E eu tenho certeza de que a Secretaria Estadual de Saúde está preparada, assim como ela vem fazendo, criando vários sistemas de acompanhamento, e esse tem que ser dito aqui, que vai obrigar o Estado a disponibilizar tanto a introdução efetiva do sistema funcionando, quanto a manutenção do sistema. Estamos falando em vários milhões de reais para que realmente isso funcione direito. Mas eu queria, mais uma vez, agradecer e parabenizar o Antônio Aguiar pelo belo projeto. Presidente. Para encaminhamento, deputado Kennedy Nunes. Estava ali conversando com o deputado Coruja, o medo dele dessa questão de qualquer um ter informação, essas informações que vão estar no prontuário. Isso é muito simples, porque é o seguinte, num sistema, e por isso a regulamentação tem que trabalhar isso, eu tenho um sistema, por exemplo, de gerenciamento do meu gabinete. E eu vou dando aos meus assessores, aquelas pessoas que têm como entrar no programa com uma senha e um login, até onde ele pode ir. Então, assim, é claro que não é um livro aberto para qualquer um chegar, não é uma transparência médica, né? Se trata de saúde, de informação, mas, por outro lado, o sistema hoje, ninguém mais anda na internet e não deixa rastro. Então, caso alguém use este procedimento de forma incorreta, é muito simples saber qual foi o IP ou quem foi, deputado Titon, para colocar as sanções. Então, esse medo que o deputado Coruja tem ali é um medo que deve ser considerado, uma preocupação que deve ser considerada, mas, com certeza, na regulamentação, essas questões, deputado, que vai ser construído para que nenhuma pessoa que não tenha autorização possa ter a informação desses prontuários médicos que vão estar nesse programa que está sendo aprovado aqui. Obrigado. Em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Votação da admissibilidade da medida provisória 224/2018, de autoria do Governo do Estado, institui o Programa Catarinense de Recuperação Fiscal de 2018, PREFIS.
Santa Catarina, 2018, estabelece outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, deputado Fernando Coruja, se prontificou. Desculpa. Abdicou? Sei que Vossa Excelência estava abdicando do discurso. Eu não coloquei em votação ainda, agora vou colocar. Em votação. Voto contrário, deputado Kennedy, deputado Fernando, deputado Dirceu, deputado Antônio Aguiar. Aprovado por maioria de admissibilidade. Eu vou encerrar a sessão para votarmos em segundo turno 6 projetos, inclusive alguns de origem parlamentar, outros de origem do governo. Está encerrada a sessão. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, ordem do dia. Discussão e votação em segundo turno ao PLC 0020-2018, de autoria da Defensoria Pública. Vamos abrir o painel para deliberar. Precisamos de quórum, não vamos se ausentar por gentileza. Aberto o painel. Desculpa. Não, segunda ou terceira? Não, é o segundo turno. Questão de ordem, senhor presidente, enquanto verifica o painel. Sim. Senhor presidente, só queria justificar que eu, em primeira votação não estava, mas quero aqui manifestar o meu voto favorável, portanto, em primeiro e também em segundo turno desse presente projeto de lei, dada a importância da Defensoria Pública no Estado de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Deputado Deputado Luiz Fernando Vampiro, Vossa Excelência deseja votar? O senhor votou no primeiro turno favorável. Voto. Vamos abrir o painel para conferir os votos. 29 sim, nenhum não. Aprovado em segundo turno. PLC 37.9, de autoria do deputado Leonel Pavan, que altera o artigo 9º da Lei Complementar 446/2009, que institui a Fundação Escola de Governo para fim de modificar a composição do Conselho Estratégico. Vamos abrir o painel para votar em segundo turno. Está aberto o painel.
O deputado Leonel Pavan está pedindo para todos exercitarem o direito de voto, votando sim. Deputado Ismael dos Santos. Deputado Marcos Vieira, Vossa Excelência acompanha o deputado do projeto Leonel Pavan, seu correligionário. Votasse no primeiro turno a favor. Agora vamos abrir o painel com 29 votos sim, uma abstenção, aprovado em segundo turno. Discussão e votação em segundo turno ao PL 17.0/2015, de autoria do deputado Leonel Pavan. Obriga os bancos e empresas de cartão de crédito, os operadores de serviços de telefonia móvel e os provedores de internet e televisão por assinatura a disponibilizarem aos usuários mecanismos capazes de gerar protocolo que lhes permita comprovar o teor e a data das solicitações em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Quem tiver de acordo permaneça com 50 aprovado. Projeto de Lei 116.1/2018, de autoria do deputado Ricardo Guide, instituído no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina, no dia da conscientização e prevenção da síndrome alcoólica fetal, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça com aprovado em segundo turno. Projeto de Lei 269.6/2018, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, em discussão em segundo turno, em votação, quem tiver de acordo permaneça com aprovado. Projeto de Lei 373/2017, de autoria do deputado Antônio Aguiar, em discussão em segundo turno, em votação em segundo turno. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra, aprovado. Pedido de informação 178, deputado Luciano Carminati, solicitando aos secretários da Casa Civil da Administração informações acerca do número total de vagas para professores e servidores administrativos redistribuídos para a Fundação Catarinense de Educação Especial, por meio do decreto 2025/04, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça com se encontra aprovado. Moções. Moção 311, deputado Neudi Sareta, cumprimentando o presidente do Clube Recreativo Maravilha pela conquista do título de campeão do Campeonato Estadual de Amadores. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça com se encontra aprovado. Moção 312, deputado Ismael dos Santos, cumprimentando a diretoria da Associação dos Agentes Penitenciários e de Segurança Socioeducativos do Estado pelos relevantes serviços prestados. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça com se encontra aprovado. Moção 313, deputado Neudi Sareta, cumprimentando o presidente do Clube de Veículos Antigos de Concórdia pela realização do 8º encontro de carros antigos. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça com se encontra aprovado. Moção 314, deputado Neudi Sareta, cumprimentando a senhora Margarete Miller pela posse no cargo de presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Concórdia. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça com se encontra. Vossa Excelência deseja fazer algum encaminhamento? Deputado Kennedy Nunes. Eu só gostaria, senhor presidente, de pedir para que essa casa pudesse enviar uma manifestação de condolências à família Bayer, da deputada, hoje deputada estadual e eleita deputada federal, e também a irmã dela, Franciane Bayer, do Rio Grande do Sul, que perderam o pai, foi sepultado hoje. O pai, o missionário Alcides Bayer, da Igreja Internacional da Graça, lá foi o fundador da igreja em todo o Rio Grande do Sul, e uma comoção muito grande. Eu estive lá representando essa casa e gostaria que fosse encaminhado uma manifestação de condolências às deputadas Bayer, lá do Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigado, deputado Kennedy. Feito o registro. Moção 315, deputado de Sareta,
cumprimentando o senhor Cleiton Rodrigo Duarte da Silva pela posse no cargo de presidente da Associação Concordiense de Atletismo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça se encontra aprovado. Moção 316 da bancada feminina, manifestando aplauso à senhora Ana Cristina Ferro Blasi, de recebimento do diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça se encontra aprovado. Moção 317, deputado Luiz Fernando Vampiro, cumprimentando os agentes de trânsito Fernando Adamante e Osmar Camilo e o policial militar soldado Ângelo Antônio Soares, pelo salvamento de uma jovem no município de Içarra. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como se encontra, aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. O requerimento 969 a 971, 973 a 975 e 979 a 980, de autoria do deputado Moacir Sopelsa. Requerimento 972, do deputado Luciano Carminati, 976, do deputado Valdir Kubalcini, 977 e 983, do deputado Neudi Sareta. Requerimento 978, do deputado Leonel Pavan. Requerimento 981 e 982, do deputado Antônio Aguiar. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações: 491 a 499 e 501, de autoria do deputado Neudi Sareta. Indicação número 500, deputado Antônio Aguiar. Fim da ordem do dia. Explicações pessoais. Primeiro orador inscrito, deputado Maurício Kudilark. Houve permuta, então, deputado Dirceu Dresch. Muito obrigado, deputado Maurício. Saudá-lo, presidente, e a todos os senhores deputados e deputadas. Ontem comemoramos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 10 de dezembro, então, os 70 anos, este grande tratado, esta grande declaração, criada depois de o planeta viver os horrores de 2 guerras mundiais. Nos últimos tempos, aqui no nosso país e no Estado, ouvimos tantas bobagens sobre direitos humanos. Grupos tentam impor um discurso de negação aos direitos humanos para legitimar o discurso do ódio e da violência. Quem ataca ou menospreza os direitos humanos não conhece as injustiças de um Estado opressor. Quem ataca ou menospreza os direitos humanos não conhece as injustiças de um Estado que prende sem provas, difama, mata sem motivo, invade sua casa sem pedir licença, nega a educação, a saúde, a moradia, o alimento à população. Então, para que fique claro, direitos humanos não é defender bandido, como dizem muitos. Direitos humanos é o direito à proteção da lei, à moradia digna, às boas condições de trabalho, educação de qualidade, cultura, lazer, liberdade de expressão e de opinião, acesso à saúde pública e acesso a alimento de qualidade. Sem respeito a essas declarações, você não tem direitos nem democracia. A prisão de Lula sem terem sido apresentadas provas contra ele viola os direitos humanos do ex-presidente. Um homem que deu a vida pelo povo brasileiro e está sendo condenado por isso. Respeito e defendo os direitos humanos, porque não posso ver injustiça. A injustiça me revolta. Tenho sim sensibilidade de me indignar
com as injustiças. Os direitos humanos são tão proclamados, mas tão poucos vividos em muitos países, inclusive no nosso, quando o direito à vida, ao trabalho, à honra, ao devido processo legal não são respeitados. Parece algo absurdo, mas em pleno aniversário de 70 anos do texto, ainda se debate como garantir esses direitos. Ainda temos que defender diariamente o respeito ao que consta da Carta, sacramentada por todas as nações que compõem a ONU. Vejam, por maioria de votos, o Brasil elegeu um presidente que defendeu que pessoas sejam torturadas ou mortas por pensarem de forma diferente. Que a polícia deve entrar nas favelas atirando para matar, sem preocupação com a vida do povo que ali mora. Falou isto ao vivo na TV. Uma posição irracional que se contrapõe de forma brutal ao que está escrito no artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento de castigo cruel, desumano ou degradante. De fato, vivemos tempos difíceis em nosso Brasil. Direitos básicos ainda são negados para milhões de pessoas. Tanto é que Lula, quando se elege presidente em 2002, o grande tema era 3 refeições por dia para o povo brasileiro que passava fome, que vivia na miséria. E agora temos um governante que não terá preocupação com isso. Que os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos inspire a todos a lutar por justiça e igualdade. Virar a cara para os direitos humanos é dizer sim para a barbárie. Esperamos que a gente consiga ter e construir no povo brasileiro, ver no seu próximo um irmão, um colega, um amigo, e construir não através do ódio, mas através do amor, através do respeito, os direitos da pessoa humana. Temos que discutir sim, como se discute tanto, direitos de animais, direitos de seres vivos, especialmente o direito aos seres humanos. Então, por isso, nesta celebração, nesta comemoração de 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que já disse foi criada depois dos horrores das guerras, especialmente, mas hoje, todo dia, temos a violação do direito humano, especialmente a vida digna. Obrigado. O próximo orador inscrito é o deputado Skudilark. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, deputado Leonel Pavan, senhores deputados, público que nos acompanha. Primeiro, registrar que nós tivemos aqui a visita do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis, que estão acompanhando a questão do processo de promoção dos policiais. Houve uma reconvocação de policiais aposentados pelo IPREV, e nessa reconvocação, muitos voltam para o quadro,
e poderia ter alguma alteração no quadro de vagas. Nós, particularmente, ontem ainda falamos com o delegado-geral da Polícia Civil, e o nosso pleito é no sentido de que as promoções sejam realizadas dentro do processo, como está já concluído, está pronto para ser realizado, é só a Secretaria da Administração acionar, e já para o próximo mês de janeiro as promoções estão concretizadas, inclusive com os contra-cheques, já com a nova remuneração dos policiais promovidos. E eu sei que é uma batalha, conversei ontem com o delegado-geral, doutor Ghisoni, e estamos lutando para que isso aconteça. Todas as categorias têm tido as suas merecidas promoções, Polícia Militar, Bombeiro, Sistema Prisional, na área da segurança e de todas as demais categorias, e é importante, então, que essa da Polícia Civil se concretize, é referente ao mês de outubro, e já em abril do ano que vem nós teremos, então, as novas promoções, agora fixadas por data, abril e outubro, enquanto nós buscamos ainda o projeto da promoção automática. Mas o assunto que eu marquei para registrar hoje aqui é sobre acidentes de trânsito. Ontem nós tivemos um violento acidente de trânsito em Balneário Camboriú, na Avenida Atlântica, onde um pedestre foi atropelado e morto na faixa de segurança. E ali é uma área de preferência de pedestre. Toda a via urbana, ela é uma área de preferência do pedestre, não é uma via rápida. E, segundo ontem, informações das testemunhas, o veículo estava em torno de 70 a 80 km por hora, segundo os peritos que teriam feito o levantamento, e não é admissível, muito menos numa área urbana, que se trafegue numa velocidade de 80 km por hora, e muito menos no acesso ali da Rua 4.000 para a Avenida Atlântica, onde o pedestre tem que ter a preferência, e mais cuidado ainda com o pedestre sob a faixa de segurança. Nós temos que fazer mais campanha, mais trabalho. Peguei vários artigos aqui para falar sobre essa questão, presidente, do trânsito no Brasil, e as autoridades têm que agir com rigor. Existe aquela que o Brasil tem uma indústria de multa. O Brasil não tem uma indústria de multa. Se não tiver infração de trânsito, não tem a multa. Então, o que tem é uma indústria de infrações de trânsito, de irresponsabilidade no trânsito. Acidente pode ocorrer, qualquer descuido é fatal, a tensão no trânsito é muito grande. Mas quando ocorre por embriaguez, por imprudência, por descuido, ou às vezes até por dolo do motorista, aí é muito grave. Os Estados Unidos têm 70% mais de população do que o Brasil e tem, em média, 30 mil mortes no trânsito por ano. E o Brasil está hoje com uma média de 47 mil mortes por ano no trânsito. Temos 60 mil de homicídios, 47 mil mortes no trânsito. São um número maior do que todas as guerras que nós podemos ver. Países em guerra não têm um número desse de mortes em homicídios, em acidentes. E o trânsito no Brasil deixa por ano mais de 400 mil pessoas com sequelas. Via e li agora a história de um jovem de 20 anos que se distraiu, estava com sono, o veículo capotou, invadiu a pista contrária, ele achou que jamais isso ia acontecer,
com ele e hoje ele está paraplégico, Guilherme Mariano da Silva. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o quarto colocado em número de mortes nas Américas, apenas atrás da República Dominicana, de Belize e da Venezuela. Então, nós temos que adotar providências mais urgentes, mais rigorosas com questão ao trânsito do nosso país. Essas 47 mil mortes por ano, 400 mil com algum tipo de sequela, representam uma epidemia que custa ao país 56 bilhões de reais, segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária. Com esse dinheiro, diz o comentário aqui, seria possível construir 28 mil escolas ou 1.800 hospitais. Bom que não precisasse gastar R$1 com atendimento de vítima, mas custa para o Brasil, custam as vítimas do trânsito 56 bilhões. Foram adotadas algumas medidas para reduzir isso. A lei seca, uso de cadeirinha para crianças, obrigatoriedade de airbag frontal nos veículos novos, registrou, após algumas medidas, uma ligeira queda no número de acidentes e depois voltou ao número alarmante que nós já enfrentávamos. De 2009 a 2016, o total de óbitos saltou 19 para 23,4 por cada 100 mil habitantes. Então, nós temos alguns índices bons que consideraria os menores, média de 10 mortes por homicídio por ano, e nós temos acidente 24 mil. O bom era o zero, o ideal era o zero. A Organização Mundial da Saúde considera que um país que tem 10 mortes por 100 mil habitantes por ano, que está dentro dos padrões, os padrões mínimos. E nós chegamos no trânsito a 23,4, é muito grande. Nos últimos 10 anos, a Espanha reduziu em cerca de 80% seus acidentes, os Estados Unidos em 20%, a Bélgica em 30%. Para efeito de comparação, os norte-americanos têm uma frota de veículos 6 vezes maior do que a brasileira e uma população cerca de 70% maior e uma mortalidade no trânsito de 30 mil pessoas por ano, enquanto nós temos 47 mil. Eles têm bem menos, com uma frota 3 vezes maior e uma população 70% maior do que a brasileira. Então, me chamou a atenção muitos dados a mais aqui para serem apresentados. A especialista em trânsito, urbanista e doutora em mobilidade ativa da USP, Meli Malatesta, ela diz: não existe uma indústria da multa, mas sim da infração de trânsito no Brasil. Então, esse acidente ocorrido ontem em Balneário Camboriú faz com que nós tenhamos uma reflexão. E acho que aquele cartãozinho de Santa Catarina e o verde para quem faz uma boa ação, o vermelho para quem faz uma errada, tem que usar na rua. Pedestre tem que ir na faixa, motorista tem que respeitar. Infelizmente, nós não temos isso ainda, essa consciência. Mais um minuto. Mais um minuto para Vossa Excelência. Apesar de que os especialistas dizem que a infração tem que ser punida com rigor, com multa, com aplicação de penalidade. Porque mesmo países com índice de escolaridade, de conhecimento muito grande, como países europeus,
ainda apresentam a necessidade do radar, de multa e da fiscalização presente no trânsito para tentar segurar o número de acidentes. Então, a educação, o trânsito tem que ser uma prioridade. E mesmo assim, a gente vê que países com alto índice de desenvolvimento enfrentam grande problema no trânsito pela irresponsabilidade dos motoristas. Obrigado, senhor presidente. Senhor Scudelac, eu lhe convido para presidir a sessão para que eu possa falar alguns minutos sobre os parques do nosso país. Assumo a presidência, com a palavra o deputado Leonel Pavan. Isso aí, meu amigo. Presidente Scudelac, a coluna de Mônica Bergamo na Folha de São Paulo informa que o futuro ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pretende abrir ainda mais as unidades de conservação para o ecoturismo. Eu acho que cada 10 pronunciamentos aqui, 9 é sobre turismo, né? Mas foquei desde quando era deputado federal, senador, governador, foquei sempre setor. E diz o Ricardo Salles que as ONGs tratam esses locais como se fossem verdadeiros feudos. Ora, eu começo a acreditar que existe um trabalho, uma vocação para este setor. Salles diz que o Brasil explora só 3% do potencial do ecoturismo. Temos que aumentar isso rapidamente. Palavras de Ricardo Salles. Ele cita o Parque Nacional do Iguaçu, unidade de conservação explorada por um grupo privado, que é um ótimo exemplo. Porém, senhores parlamentares, eu tenho que deixar registrado aqui, e estamos no final de mandato, quando eu fui secretário de Turismo, e com muito orgulho, com muita honra, exerci de corpo e alma, também antecipei a questão e comecei a viabilizar esse segmento em Santa Catarina com apoio da Fátima, hoje IMA. Como acontecem coisas nesse Estado, em função do trabalho que exercemos, aliás, acontecem coisas agora no Brasil em função do trabalho que exercemos aqui na Assembleia Legislativa e em função também do trabalho que exercemos como secretário. Nós aqui tivemos alguns projetos de leis reprovados que depois nós encaminhamos para os ministérios e, através da Câmara Federal, do Senado Federal, de ação dos ministros, do presidente, foram implantados e que hoje, de uma forma ou de outra, beneficia a população. Agora, essa questão, há tempo eu venho falando que temos que abrir os parques de Santa Catarina. Nós temos que abrir para que tenham concessões para explorar os lagos, a natureza, as coisas que Deus nos presenteou
e que a população precisa ter contato com ela e conhecer melhor, porque nós somos muito ricos nesse quesito que está fechado a 4 chaves. Temos que partir para o ecoturismo com responsabilidade, provocando ações, investimentos, abrindo as portas para que pessoas que queiram fazer investimentos nesse setor possam ter o apoio do governo. Repito, eu como secretário de Turismo de Santa Catarina, tive a honra de assinar com a Fátima, hoje IMA, um convênio para que os parques de Santa Catarina possam receber investimentos, que se faça concessões desses parques. Ainda não começaram, eu assinei, mas parece que quando se muda, as pessoas deixam de dar sequência àquilo que é importante, ou por vaidade política, ou vaidade do cargo, ignora e engaveta projetos extremamente importantes, como este da parceria com a Fátima Scudillarc. Como nós não fizemos aqui, o Brasil vai fazer. É engraçado que nós aqui começamos, assinamos, vibramos, a imprensa noticiou e não se deu uma sequência no governo, não se deu sequência. Ora, se o ecoturismo também tem participação importante nos 13% do nosso PIB do turismo, por que não dar sequência a um projeto que até então era difícil conseguir e nós conseguimos fazer a parceria com a FAT para abrir os parques? Parabéns a esse órgão, que é o IMA hoje, parabéns a esse órgão que tem essa visão. O novo ministro, Ricardo Salles, do Meio Ambiente, ele, pimba, ele disse que vai abrir os parques. No Ceará, na Parque Jericoacoara, lá o ICMBio é que está tocando o projeto. Lá ele abriu o parque. E existem muitos ainda áreas dentro desse parque que têm posse irregular. E ele quer legalizar tudo. 700% o aumento de visitantes no parque depois que abriram o parque. Pelo ICMBio, hein? Ora, por que Santa Catarina existe essa vaidade do cargo ou político, sei lá o que é isso? Se nós iniciamos um projeto, e eu saio daqui com dever cumprido, eu consegui realizar grandes sonhos e parte dos sonhos da minha vida, mas muita coisa que encaminhamos aqui não se justifica o porquê não dá continuidade, aqui e no governo. Nós aqui, como deputado, que alguns projetos, vou repetir de novo, você lembra do SMS, que eu queria que eu obrigar as empresas de telefonia a colocar lá um SMS quando as intempéries anunciadas e tal? Não, não pode, porque a Assembleia não pode se meter. Reprovaram. Eu mandei para o ministro da Justiça, para o ministro do Turismo, para o ministro da Defesa Civil. Resultado, está sendo feito. Pronto, está todo o Brasil fazendo agora. Aqui não podia fazer. Mas o que me estranha, Scudillarc, e você tem muita experiência sobre isso, é que está lá no governo, houve despesas, perdemos tempo, fizemos reuniões, a imprensa noticiou. Não dão continuidade dos parques. Agora o governo brasileiro, o novo ministro vai fazer. E nós aqui, que começamos,
não vai morrer o projeto. Mas aí, quando o governo for fazer, o novo governo, aí, é bom fazer também em Santa Catarina, mas nós já assinamos. Toque esse projeto. Eu tenho uma preocupação muito grande aqui com essa riqueza que nós temos no nosso Estado, em, de repente, nós perdermos a oportunidade de crescermos ainda mais nesse setor. E ainda antes de sair daqui, eu quero citar item por item sobre esses assuntos que me preocupam muito. Encerro as palavras cumprimentando o novo presidente da República, Jair Bolsonaro, porque ontem ele foi diplomado. E como aqui não tem ninguém do PSL, hoje ninguém fez nenhuma referência a esse importante evento que comove o Brasil. Um novo 38º presidente da República foi ontem diplomado. Desejamos a ele sucesso, felicidades, que ele possa cumprir a sua... Mais um minuto, deputado. Que ele possa cumprir o que ele sempre disse com muito vigor, com muita resistência, com muita convicção. E ontem o discurso dele foi pleno, um discurso bonito. Só que essa casa passou em branco aqui hoje. O novo presidente da República foi diplomado ontem. E eu pertenço ao PSDB. Votei no Bolsonaro no segundo turno. E quero deixar registrado meus cumprimentos. Sucesso, presidente. Torcemos muito por você. E tenho certeza que o Brasil viverá bons e novos dias. Muito obrigado. Parabéns, deputado Leonel Pavan. Torcer por ele é torcer pelo Brasil, por nós. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.